Na figura 2 está representado um triângulo retângulo ABC, cujos catetos AB e BC medem 5 unidades. Está aqui tudo na figura. Considere que um ponto P se desloca sobre o cateto BC, portanto um ponto P anda aqui para cima e para baixo, nunca coincidindo com B nem com C. Para cada posição do ponto P, seja x a amplitude em radianos do ângulo BAP. Portanto, x está também aqui representado, é a amplitude do ângulo BAP. Temos ainda a função que é f, seja f a função que a cada valor de x faz corresponder o perímetro do triângulo APC. O perímetro, ok? A nossa função f representa então o perímetro do triângulo APC. O perímetro do triângulo que está aqui representado a cinzento. É isso que representa a nossa função f, é isso que a nossa função f dá como valor. Dá o perímetro para cada valor de x, dará o perímetro deste triângulo APC, ok? Bom, temos três alíneas, vamos à primeira, que diz então o seguinte: mostre que f é igual a 5 sobre cosseno de x menos 5 tangente de x mais raiz de 50 mais 5. Bom, esta é uma questão típica de trigonometria. Queremos mostrar que a área, o perímetro, o volume, seja o que for, é dado por uma determinada expressão. Neste caso é o perímetro. É o perímetro do triângulo APC, porque a nossa função f representa isso, diz lá no enunciado, não é? Então, o que nós vamos fazer para mostrar que f pode ser dado por esta expressão é pensar no perímetro. Vamos então ver como podemos começar a escrever o perímetro da função. Bom, então f poderá ser igual aliás, vou colocar então perímetro, em vez de falar já na função f, que ainda não vou colocar aqui a variável x, vou então falar no perímetro. Então, o perímetro, neste caso do triângulo APC, será igual, e vamos com as letras da figura escrever aqui o perímetro, ainda sem estar muito preocupado em obter esta expressão. O perímetro é AP, o perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados, não é? Portanto, AP mais PC mais CA, ou AC, não é? Tanto faz. Portanto, o perímetro é a soma destes três lados, dos lados do triângulo. Então, num cálculo auxiliar, vamos à procura destes três lados. É claro que estamos preocupados em escrever sempre estes lados em função de x, quando possível. Quando possível, ou aliás, quando não é possível obtermos o valor exato do lado, se conseguimos obter o seu valor, ótimo, mas quando não é possível obter o seu valor, vamos nos preocupar em escrever em função de x, porque a nossa expressão está escrita em função de x, ok? É isso que vamos então fazer. Eu vou começar a escrever aqui, vamos começar a calcular, por exemplo, o AP. Nós estamos então à procura da expressão do perímetro, que é a função f, e então vamos pensar no lado AP, ok? Então devemos pensar no seguinte: nós temos aqui um triângulo retângulo, do qual conhecemos, por exemplo, o cateto adjacente do ângulo x, e nós queremos saber então a hipotenusa. Então perguntamos o que é que eu tenho e o que é que eu quero. Eu quero a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que relaciona estas duas? Cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Então eu vou aplicar aqui o cosseno, vou dizer cosseno de x, vou aplicar esta razão trigonométrica porque relaciona as duas coisas, uma delas que eu quero descobrir e outra que eu tenho, não é? Então, cosseno de x é igual a cateto adjacente, que é 5, sobre a hipotenusa, que é o AP, que é o que eu procuro, não é? E daqui descobrimos então o AP. Vamos então dizer que AP é igual... reparem, vou fazer um pouco mais devagar para não... Portanto, vou primeiro passar o lado AP, o valor deste lado AP para este membro a multiplicar. O cosseno de x igual a 5. E agora, como eu quero descobrir o AP, não é? Em função de x, vou passar o cosseno para a operação inversa para outro membro. Fica então a dividir. Fica 5 sobre cosseno de x. Ok? Então já temos o AP para colocar aqui. Reparem que já está a aparecer ali como na nossa expressão. Vamos então atrás do PC agora. Vou pensar neste PC. A minha atenção está agora aqui neste segmento PC. Bom, e PC eu consigo escrevê-lo em função de PB, porque este tamanho todo é 5. CB é 5. Se eu descobrir o PB, eu posso dizer então que CP, ou PC, vou colocar PC, mas era a mesma coisa, ok? Mas como eu ali em cima coloquei PC, só para estar mais coerente, vou dizer então que PC é igual a 5. Portanto, esta distância que aqui está é
esta toda, que é 5, menos o PB. Ok? Penso que concordarão com isto. Portanto, se a 5 unidades, que é de C a B, eu lhe retirar PB, fico com CP. Ok? Bom, então vou descobrir PB e agora já me dá jeito de descobrir em função de x porque já estou neste triângulo retângulo e então tenho um x, vou fazer a nova questão. Eu quero agora o cateto oposto, tenho o cateto adjacente. O que é que vou utilizar para calcular este PB? Vou utilizar o que relaciona o oposto com o adjacente, que é a tangente. Então vou aplicar aqui a razão trigonométrica. Tangente de x é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 5. E agora resolve e ordem a PB. O 5 passa para este membro a multiplicar e fica 5 tangente de x igual a PB. Ok? Colocamos então ali no lugar de PB para descobrirmos o PC. Cuidado com este menos. Bom, mas também não há adições aqui, portanto não há grande perigo. Fica então menos 5 tangente de x. Ok? 5 tangente de x. Portanto, este 5 pode até ser colocado em evidência, vamos depois ver se dará jeito ou não, para já não vou fazer nada, vou deixar assim. Já determinei PC para colocar aqui, ok? Falta o AC, falta calcular o AC. Bom, e para calcular o AC, reparem, vamos olhar aqui para a figura, eu quero este tamanho, AC, mas eu tenho aqui um triângulo retângulo, agora olhando para o triângulo retângulo maior, o triângulo ABC. Eu tenho este lado, tenho este e quero a hipotenusa. Bom, então eu aqui consigo mesmo descobrir o valor de AC, utilizando, por exemplo, o teorema de Pitágoras, não é? AC ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Agora estou a olhar para o triângulo maior, não é? Bom, então ficamos com AC ao quadrado é igual a 25 mais 25. Portanto, ficamos ao quadrado é igual a 25 mais 25, ou seja, AC ao quadrado é igual a 50, AC é igual a mais ou menos raiz de 50, neste caso interessa-nos o valor positivo, e por isso ficamos com 50, ok? É claro que em ambiente de prova tudo isto é explicado. Nós poderemos escrever até aqui mais ou menos raiz de 50, depois dizemos, uma vez que estamos a falar de valores positivos, o valor negativo não interessa e ficamos com a raiz de 50. Ok? Portanto, AC é a raiz de 50. Já temos tudo para colocar ali no nosso perímetro. Então, eu posso dizer que a nossa função f de x é igual, portanto, ao AP, que é 5 sobre cosseno de x, mais o PC, e o PC é 5 menos 5 tangente de x, mais o AC, e o AC deu raiz de 50. Ok? Bom, agora vamos ver. Temos tudo, só não está escrito na mesma ordem, mas isso é fácil de escrever. A adição e subtração é comutativa, não é? Portanto, 5 cosseno de x menos, agora escrevo primeiro este termo aqui, 5 tangente de x mais raiz de 50 mais 5. Ok? Bom, e está provado então que f é dado por esta expressão, porque f representa o perímetro e o perímetro é dado por adição destas distâncias e então poderemos concluir que f é dado por esta expressão. Bom, vamos então agora à 4.2 e a 4.2 diz o seguinte: seja r a reta tangente ao gráfico da função f no ponto de abscissa π sobre 6. Determina o declive da reta r. Determina o declive da reta R. Bom, então nós aqui procuramos a reta R. Vamos dizer que a reta R tem a equação y igual a mx mais b. E aqui só estão a pedir o declive, não estão a pedir a equação da reta. Só estou a escrever aqui para melhor pensarmos no problema. Portanto, vou colocar aqui até m de r. Bom, então nós sabemos uma coisa por definição de derivada. Estão a falar de reta tangente, não é? Então, a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. E, portanto, nós poderemos dizer que m de r, o declive da reta r, é igual à derivada em π sobre 6. Porque a reta, esta reta r que estamos a falar,
é tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa π sobre 6. Logo, por definição de derivada, a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto, ok? Bom, então temos que fazer a derivada. Vou aqui também num cálculo auxiliar fazer a derivada de f. Ora, vamos aqui. F' de x. Não se esqueçam que tem portanto, o formulário. No formulário tem as derivadas também trigonométricas, do cosseno e da tangente, ok? E eu vou agora aqui aplicar. Vamos então começar a derivar. 5 sobre cosseno de x menos 5 tangente de x mais raiz de 50 mais 5 derivada. Queremos derivar então esta função toda. Temos ali constantes, portanto as constantes já sabemos que irá dar 0. Temos então o seguinte, ficamos com a derivada de 5 sobre cosseno de x, que será um quociente, menos 5 tangente de x também derivada. Bom, e aqui dá 0, não é? Ficava mais, agora não vou escrever, até porque tenho aqui a figura que não interessa muito. Portanto, a derivada de raiz de 50 dava 0, desaparece, mais a derivada de 5 também dá 0, ficamos então só com estas duas derivadas. E agora temos então aqui um quociente. Vou então aplicar aqui a forma do quociente. Fica a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Portanto, isto aqui é um 5, sobre o que está em denominador ao quadrado. Portanto, cosseno ao quadrado de x. Menos, e agora aqui, reparem, temos a derivada de um produto, teoricamente, não é? Vou até abrir um parênteses por causa dos sinais, mas como um dos fatores deste produto é uma constante, irá anular, não é? Portanto, fica a derivada de 5 vezes a tangente, mais 5 vezes a tangente derivada. Fiz então a derivada do produto, mas isto irá ser 0, não é? Porque a derivada de 5 dá 0 e 0 vezes tangente vai dar 0. E iremos ficar com a situação aqui simplificada. Então, a derivada de 5 aqui também dá 0. Isto também desaparece. Ficamos então com menos 5 vezes... E agora vou escrever outra vez derivada, só para organizar aqui a expressão. A derivada de cosseno, que já vou fazer, sobre cosseno ao quadrado de x. Reparem agora, menos... Aqui dá então 0, 5 tangente de x derivada, ok? Bom, agora vamos então derivar o cosseno. Se veem no formulário a derivada do cosseno, nós temos, está lá, cosseno de u derivada é igual a menos u derivada vezes seno de u. Temos que derivar o que está dentro do cosseno, portanto, que neste caso é 1, portanto vai ficar menos 5 vezes 1, este 1 até podia não ser escrito, vezes, atenção, fica menos, ok? Que depois com o outro menos vai dar mais. Portanto, menos 1, que é este menos aqui, ok? A derivada de x dá 1, portanto fica menos 1, vezes seno de x, ok? Sobre cosseno ao quadrado de x. Menos 5 vezes, e agora a derivada da tangente, se virem aí no formulário, tangente de u derivada dá u derivada sobre cosseno ao quadrado de u, ok? U derivada sobre cosseno ao quadrado de u. E é isso que eu vou então aqui fazer. Fica x derivada, que vai dar 1 também, sobre cosseno ao quadrado de x. Bom, reparem, até ficamos com o mesmo denominador. E, portanto, vou já colocar tudo sobre a mesma fração. E vou fazendo aqui as contas. Menos 5 vezes menos 1 dá 5. Fica então 5 seno de x menos 5 sobre cosseno ao quadrado de x, porque já tenho o mesmo denominador, não é? Bom, e agora vamos supor que isto até seria para calcular os zeros, poderia colocar aqui o 5 em evidência, bom, ou não, portanto isto até nem... não é muito relevante essa simplificação. Poderia colocar o 5 em evidência, mas não é necessário estar a fazê-lo. Agora, o que nós precisamos é então de determinar f' de π sobre 6, ok? E, portanto, vamos substituir, vou agora aqui, então, voltar ao declive, portanto, o declive é igual a f' de π sobre 6, uma vez que já temos a derivada, sabemos que o declive é igual, e vou então substituir na derivada o x por π sobre 6, fica então 5 seno de π sobre 6 menos 5 sobre
cosseno ao quadrado de π sobre 6. Bom, e agora aqui interessa saber quanto é que é o seno de π sobre 6 e o cosseno de π sobre 6. Portanto, podem até fazer na calculadora. Atenção, apresentar, tem que ter a máquina a trabalhar em radianos e, de preferência não, trabalhem aqui com valores exatos, ok? Portanto, para não fazermos arredondamentos. Bom, então, mas também poderemos ver, e acho que é aconselhável, ver o valor do seno e do cosseno, são aqueles valores que estão tabulados, mas eu prefiro fazer uma abordagem aqui no círculo trigonométrico, não é? Que nós já sabemos que tem então raio 1, este é o eixo do cosseno, este é o eixo do seno, o que está em causa é o ângulo π sobre 6, que é aquele mais pequenino, é o que em graus equivale a 30 graus, ok? É dividir o π em 6 partes iguais e contar uma, ok? Bom, e nós sabemos que o seno e o cosseno deste ângulo são valores conhecidos, são valores tabulados. Neste caso, o cosseno será raiz de 3 sobre 2 e o valor do seno, que é aqui então neste eixo, a projeção, a interseção com o círculo e depois projetar no eixo que nós queremos, é 1 sobre 2. Okay? Portanto, volto a dizer, as máquinas também penso que apresentam os valores exatos, aí façam como entenderem, precisamos é de colocar ali então o valor do seno e do cosseno de π sobre 6. Vamos então ver, fica declive igual a 5 vezes 1 sobre 2 menos 5, dali de cima, a dividir por, reparem, cosseno ao quadrado de π sobre 6 vai ficar raiz de 3 sobre 2, tudo ao quadrado, ok? Deixem-me só relembrar aqui uma coisa, é que eu ter cosseno ao quadrado de x é o mesmo que ter cosseno de x tudo ao quadrado, ok? Tudo ao quadrado, mas atenção que é diferente, e agora vou apagar aqui que já não nos interessa, é diferente de termos ali outra coisa, ok? É preciso deitar sentido a estas diferenças que, em termos de escrita, às vezes podem iludir, mas eu vou então aqui colocar a diferença, portanto, é diferente de termos isto, ok? Ou seja, estas duas primeiras representam o mesmo e podem ser escritas de uma maneira ou de outra. Se estiver escrito assim, o que está ao quadrado já é só o x, ok? Digamos que cosseno ao quadrado de x será igual a cosseno, para reforçar a ideia, assim, cosseno de x ao quadrado. Portanto, o quadrado está só no x, ok? Portanto, o que nós tínhamos ali era o cosseno de π sobre 6, tudo ao quadrado. Bom, e por isso é que eu coloquei raiz de 3 sobre 2, tudo ao quadrado. Agora, vamos simplificar. Agora é só fazer simplificações. Então, temos 5 sobre 2 aqui, menos 5, vou depois igualar ali os denominadores, lá em cima. Aqui ficamos com raiz de 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Vou então agora fazer os denominadores ali em cima. Vou multiplicar, aqui está sobre 1, vou multiplicar esta fração toda por 2 e vou já fazer um pouco de cabeça, ok? Porque senão nunca mais saio daqui. Portanto, aqui fica 2. E ali vou multiplicar então por 2, vai ficar 2 vezes 5, 10, com o menos que está atrás fica menos 10, 5 menos 10 dá menos 5, ok? Menos 5. E aqui em baixo fica, reparem que este 2 corta com o quadrado e fica 3 sobre 4. E agora fazemos aqui o produto dos extremos pelos meios e vamos ficar com menos 20, 5 vezes 4 dá 20, sobre 6. Que simplificando, podemos simplificar esta fração, dividir em cima e em baixo por 2, porque são pares, não é? Fica menos 10 sobre 3, ok? Bom, espero que entendam aqui esta propriedade do produto dos extremos pelos meios. No fundo é uma divisão de duas frações, ok? Quando estamos a dividir duas frações, poderemos utilizar esta técnica. Bom, então a 4.2 fica por aqui, porque descobrimos o declive da reta R, e era só isso que pediam, não pediam a reta toda, pediam o declive. Vamos então analisar agora, a 4.3, que pede aqui uma abordagem gráfica, não é? Existe um valor de x para o qual o perímetro do triângulo APC é igual a 16. Determine esse valor arredondado às centésimas, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora. Bom, é uma pergunta, penso eu, que simples. Nós temos portanto, uma função que representa o perímetro e queremos saber quando é que o perímetro é igual a 16. Ou seja, no fundo nós queremos resolver esta equação, mas não queremos resolver analiticamente, queremos resolver graficamente.
Então devemos apresentar o referencial, portanto nós colocamos a expressão na calculadora, não é? E depois teremos de passar tudo para a folha. Coloquem os eixos, portanto vamos então à calculadora, é importante respeitar o domínio, ok? E reparem que lá no enunciado diz que o x pertence de 0 a π sobre 4, isto é importante respeitar e desenhar o gráfico só neste domínio, ok? Portanto, na vossa calculadora, o x mínimo podem colocar então, x mínimo podem colocar 0, no x máximo colocam π sobre 4 e temos consciência que é aberto, portanto não pertence ao domínio, mas na calculadora colocamos para ver e depois colocamos bolas abertas. Portanto, e o y, reparem, o y mínimo, aqui vamos entrar um pouco no nosso contexto, é 0, não é? Estamos a falar de um perímetro, e depois o y máximo, uma vez que nós queremos saber quando é que é igual a 16, poderemos então, para ver mais ou menos o 16 aqui no meio, poderemos colocar de 0 a 30, por exemplo, ok? Bom, e se colocarem esta janela, irão ver então assim uma função, portanto aqui é aberto então no 0, uma função que tem assim este comportamento, mais ou menos, ok? Uma situação destas, vocês colocam aqui um esboço, não é? Aqui será então o π sobre 4, aqui é o 0, a origem. Bom, e agora o que é que temos de colocar mais na nossa função, na máquina? O 16, podemos colocar a reta y igual a 16, também, um y2, não é? Portanto, a nossa y1 era esta função, colocam esta função na máquina, cuidado com, portanto, não sei se aqui há perigo de parênteses, não há grandes perigos, não, portanto, podem colocar isto na calculadora. Colocam y igual a 16 e vão obter assim, aqui, claro que, por exemplo, eu agora cometi aqui, lá está, é preciso ter cuidado com estas noções, as funções que metemos na máquina, se o nosso domínio é só de 0 a π sobre 4, será então esta assim, não é? Esta é a reta y igual a 16, colocamos aqui o 16, e vemos que se interceptam então ali num determinado ponto. É naquele ponto que a função é igual a 16. A minha função é igual a 16, o valor da função é igual a 16, quando x é igual, e aí com recurso à opção intersect da calculadora, obtém aqui 0,24, ok? Obtém aqui 0,24 e depois dão as respostas. É só dar a resposta, ok? f de x é igual a 16 para x igual a 0,24. Isto é então uma aproximação. E, portanto, e com x, quando o x pertence ao nosso domínio, não é? De 0 a π sobre 4. E pronto, fica então respondido. Penso que está tudo. Ficamos por aqui. Até uma próxima.